Passa a palavra agora para o candidato a deputado Alexandre Rufino. Boa noite a todos. Agradeço a pessoa do presidente Roberto Toshio, a toda a CITA por esse espaço democrático confiado a nós, candidatos aqui da cidade, para expormos as nossas ideias, nossos projetos e para que a cidade passe a saber um pouco mais de quem somos. Eu sou Alexandre Rufino, candidato a deputado federal. Compreendo que a representação do nosso país ela tem que ser feita de forma com que o eleitor, com que o cidadão se identifique com quem o representa. Eu tenho visto, como todo cidadão, a dificuldade de se olhar para o Congresso Nacional e se ver ali representado. Algumas demandas que são muito caras à população brasileira não são discutidas com tamanha seriedade ali no Congresso. Por isso, uma das bandeiras que eu levantei nessa campanha foi a bandeira da habitação, por entender que nós estamos num momento de muita dificuldade para toda a sociedade brasileira, do Oiapoque a Cachoeira. Nós temos palafitas, nós temos habitações em áreas precárias e não há investimento nesse setor. Não há preocupação do governo trazer de fato a moradia para esse que precisa, e oportunistas ou pessoas muitas vezes necessitadas iniciam invasões. E temos aí um programa do Minha Casa Minha Vida que pouco alcança a população brasileira. É um grande engano. A grande maioria da população não tem acesso à moradia e nós vamos ter problemas seguidos sobre isso. Então defendo a bandeira da habitação e pretendo ali no Congresso Nacional fazer com que a PEC 285 ela seja retomada novamente e volte em discussão como prioridade dessa nação. Uma família, ela inicia numa casa. Os antigos diziam que quem casa quer casa. Não dá para construir uma nação sem família. É o que eu tenho para dizer. Candidato Alexandre Rufino. A formação técnica está cada vez mais valorizada em diversos estados brasileiros. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, municípios vizinhos a Itapevi, como Jandira, Barueri, Carapicuíba, Cotia e Osasco, já foram beneficiados com escolas técnicas estaduais, as ETECs. O que o senhor pretende fazer para agilizar a construção do prédio da ITEC de Itapevi, que deverá ser instalado na Vila Santa Rita? Boa noite mais uma vez. É prioridade, e eu dou prioridade à questão da formação técnica. A minha candidatura se deu justamente no momento desse, quando eu sentei com o Paulo Scaff, referente ao Senai, e nós firmamos o convênio em abril último, e o Senai veio para Itapevi. Para nossa tristeza, nós perdemos a janela de oportunidade, e aquilo que era a nossa vocação, que era a linha fármaco, perdemos para a Cotia. O Senai Itapevi veio muito tarde para apontar os cursos. Então, eu considero prioridade a formação técnica. A questão da ITEC aqui em Itapevi é uma questão de sopa de letrinhas. Enquanto o partido A estiver no governo estadual e o partido B estiver no governo local, não vamos colocar a ITEC em coisa nenhuma. Nós já tivemos inauguração de pedra fundamental, nós já tivemos doação do terreno, mas com essa vírgula aqui ela não pode avançar. Volta, e aí o Instituto devolve o terreno porque foi devolvido com a vírgula errada. E isso tem sido uma disputa de poder de grupos políticos. Eu entendo que a única forma da RETEC sair aqui de Itapevi é trocarmos o governo lá ou fazermos o mesmo governante aqui. Enquanto tivermos partidos diferentes, é só enganação com o nosso povo. O prefeito já doou, a Câmara já doou e está lá no prédio. Não tem licitação, está lá o terreno, não tem licitação, não foi feito nada. Quero aqui dizer que há poucos dias iniciamos o estudo do SESI Itapevi. O prefeito, com a sua equipe, está avaliando a cessão de um imóvel e, a pedido do Dr. Fábio Fonseca, diretor da CR4, ele disse que poderia nos já avisar que o SESI
sairá nos próximos dias, assim que a equipe do prefeito estabelecer qual o imóvel que ele quer destinar. E a FATEC não vai sair, e a ETEC também não vai sair, porque não há vontade. Para fazer um Senai, para fazer um SESC, se tem vontade. A escola técnica não se tem vontade. Pergunta ao candidato Alexandre Rufino. A Lei 9.840 foi criada em 1999 com o objetivo de combater a compra de votos e o uso da máquina administrativa durante o período eleitoral. O que deve ser feito para que essa lei seja rigorosamente cumprida? A compra de voto, tanto na nossa cidade quanto no restante do país, se dá pela pouca compreensão que o cidadão tem da importância do seu voto. Podemos fazer uma reforma política, estabelecer ali o financiamento público de campanha, do qual eu sou favorável. Nós vamos criar um mecanismo para reduzir um grande volume de dinheiro ilegal. Mas a verdade é que o cidadão só tem o voto comprado porque tem alguém vendendo. Enquanto nós tivermos uma cidadania formulada no voto obrigatório, em que o indivíduo não quer participar, mas ele é obrigado por lei, a nossa democracia é construída dessa forma. Então, o voto obrigatório tem, por anos, tentado construir a nossa democracia, mas eu acho que é um dano, acredito ser um dano. É necessário ser alterado isso na nossa Constituição. Vote aquele que tem consciência de que seu voto tem importância e que deseje mudar a realidade desse país. Porque se há políticos corruptos que compram voto, há eleitores da mesma proporção ou maior que corrompem os políticos. Eu não estou aqui simplesmente para falar contra o povo. É uma detecção. Não adianta fazermos leis sem entender que essa lei vai ser aplicada em uma nação, onde pessoas que têm vida e vontade própria vai se manifestar. Dia 5 de outubro está aí. É só ver, as ruas da nossa cidade estarão cheios de cabos eleitorais, muito alegres, porque receberam R$100. E os candidatos que, como eu e o Alex, não tivemos recurso ou outros aqui, nós vamos ter um número muito reduzido de apoiadores, amigos mesmo. Porque aqueles que estão na rua, é esse, aquele, e eu não vou mencionar, seja aqui por fazer crítica, porque esse sistema está aí. Você pode ver que aquele exército está motivado, mas não pela mudança, e sim por algumas notas que foram lhe dadas às escondidas. Candidato Alexandre Rufino, sua vez. Mais uma vez, boa noite. Agradeço a todos os membros da CITA e o presidente Roberto Toshio por essa oportunidade franqueada e assim trazer a conhecimento de toda a cidade aquilo que pensamos, que desejamos. Sou candidato a deputado federal por entender que a nossa cidade, e a CITA sabe disso, tem grandes desafios à frente. Um dos desafios é uma conquista. Nós vamos construir o Paço Municipal. Então esses prédios todos desse lado que estão locados para secretarias, quando essa vitória da cidade se concluir, quem irá ocupar esse espaço dessa cidade? Nós já temos a Rubens Caramês, que após as 10 horas da noite, quem cuida lá são os cachorros. Os advogados que têm escritório do outro lado estão sofrendo assaltos. Então, a cidade de Itapevi, ela tem crescido, tem se desenvolvido, é um fato. Mas os desafios têm ampliado-se. E sou candidato a deputado federal para, juntamente com a sociedade, para fazer defesa lá em Brasília dos nossos interesses. Nós precisamos muito do Ministério da Cidade para que venhamos fazer intervenções naquilo que é mais necessário para o cidadão itapeviense. Hoje, não é possível aceitarmos que nos próximos anos, aquilo que a gente já está vendo na Rubens Caramês, se replique nesse entorno aqui. Eu sei que o Toshio, juntamente com os comerciantes aqui, tem essa preocupação. É a segurança, a questão de trânsito, são desafios de uma cidade que conseguiu fazer sucesso. E agora precisa de líderes, de representantes que consigam enxergar que esses problemas virão e temos que ter meios e mecanismos para solucionarmos os problemas. Não podemos esperar para acontecer e aí resolvermos. Porque essa política do deixa como está, para ver como que fica,
Nós vivenciamos o passado e sempre correndo atrás. Nós não podemos ter bairros como o suburbano, que foi corrigido ao longo do período. Nós temos que pensar essa cidade para os próximos 50 anos. Por isso, sou candidato a deputado federal.